Você é professor da escola bíblica dominical? Você gostaria de saber mais sobre a encarnação de Cristo? No vídeo de hoje, trago um review completo do livro de apoio do próximo trimestre da escola bíblica dominical. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, um livro escrito por Elienay Cabral. Este livro tem sido amplamente recomendado para quem deseja entender melhor a encarnação de Cristo e fortalecer sua caminhada cristã. Mas será que ele realmente vale a pena? Vamos para a mesa ver em detalhes esta obra. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para olharmos em detalhes o livro de apoio do próximo trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, do apóstolo João. Livro publicado pela editora CPAD, obviamente, e escrito pelo pastor teólogo mestre Elienay Cabral. E aqui, meus irmãos, está o pastor Elienay Cabral. E este livro tem exatamente, deixa eu pegar aqui, 160 páginas. 159, né, aqui, com mais uma página com as referências. Então, um livro de 160 páginas. Vamos ver o sumário, né, que cada um dos capítulos é o tema de uma lição do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que vai se iniciar em abril de 2025. Vamos olhar agora o sumário, mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E coloque nos comentários se você já comprou o seu livro de apoio. O que você achou? Se você está pretendendo comprá-lo, coloque nos comentários para trocarmos esta ideia. Aqui está o sumário. Introdução, capítulo de número 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cada um dos capítulos é uma lição da escola bíblica. Capítulo de número 2. O novo nascimento e a nova vida. Capítulo de número 3. A verdadeira adoração. Capítulo de número 4. Jesus, o pão que dá vida ao mundo. Capítulo de número 5. A verdade que liberta o pecador. Capítulo de número 6. A relação do bom pastor com as suas ovelhas. Capítulo de número 7, a ressurreição e a vida. Capítulo de número 8, uma lição de humildade. Capítulo de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Capítulo de número 10, a promessa do Espírito Santo. Capítulo de número 11, Jesus intercede pelos seus discípulos. Capítulo de número 12, do julgamento, a ressurreição. E o capítulo de número 3, Jesus renova a esperança dos discípulos. E aí na página 160, que é a última, nós temos as referências bibliográficas. Muito bom. Aqui vai ter uma introdução relacionada ao Evangelho de João, autoria e data, enfim, quem é o discípulo amado e a data do quarto evangelho. Eu deixei um trechinho aqui para fazermos a leitura do capítulo 2, o novo nascimento e a nova vida. Ele sempre vai trazer desta forma, né, no livro de apoio. Vai ter aqui o texto bíblico que ele estará utilizando, né, no capítulo, e aqui tem a introdução. Muito bom, meus irmãos. Eu vou ler aqui um trechinho só para vocês sentirem o gosto do conteúdo desta obra. Ponto 1, Jesus e Nicodemos. Do ponto 1, as ações de Jesus que despertaram a atenção do povo de Jerusalém. Depois da operação limpeza no templo, visto como um ato de coragem e ousadia, Jesus dá prosseguimento ao seu ministério terreno, assustando alguns judeus habituados aos abusos com tudo aquilo que era sagrado na casa de Deus. Ao mesmo tempo, Cristo demonstrou a razão de suas ações e de seu discurso diante de todos. Logo, ele passou a ser notado e acompanhado. Por estes episódios, Jesus não era mais um desconhecido em Jerusalém, porque a fama dos seus milagres operados na cidade
estava espalhada no meio do povo, e agora os chefes religiosos também o conheciam. Foi neste ambiente que Jesus chamou a atenção daquele mestre de Israel chamado Nicodemos. Na língua grega do texto, Nicodemos era um... Eu não vou pronunciar isso daqui, irmãos, porque senão eu vou me enrolar. Ou seja, um mestre em Israel. Como já falado, ele era respeitado pela bagagem teológica judaica que possuía, mas evitava expor-se para falar com Jesus. Seu interesse em conversar com Cristo em particular objetivava discutir algumas colocações teológicas de Jesus diferentes do que estava acostumado a ouvir. Olha só que excelente. Aí ele vai trazer, afinal, quem era Nicodemos. No encontro com Jesus de noite, Nicodemos ouve Jesus, e assim sucessivamente. Deixei mais um trechinho aqui reservado. Capítulo 9, o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Aqui está o texto. João, capítulo 14, do 1 ao 15. Sempre o texto bíblico que será utilizado na lição, a introdução. Jesus conforta, o coração dos seus discípulos, por aqui. Jesus sabia o caminho inevitável que o levaria ao Calvário. Jesus conforta os discípulos com a promessa de que voltaria em breve. Vamos dar um zoom aqui e ler um trechinho desta passagem. Vamos lá. Jesus declarou que o caminho de Deus é o caminho das moradas celestiais já preparadas para os discípulos. Sem dúvida, a expressão casa de meu pai se refere ao céu. Os discípulos precisavam ter a certeza de que onde Deus habita, há muitas moradas preparadas para os fiéis em Cristo. A igreja vive na expectativa da volta de Cristo. A promessa do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo incendeia o coração dos cristãos. Num determinado tempo, vamos lá, só conhecido pelo Senhor, ele convocará os remidos e os reunirá para o encontro com ele nos ares. Então ele também corrobora, com o pensamento que João capítulo 14, do 1 ao 3, quando o Senhor fala a casa do Pai, se refere ao céu. E aqui ele vai trabalhar ao restante da lição no capítulo 14 de João. Eu falei Mateus, mas é João, capítulo 14. Meus irmãos, é um livro de apoio sensacional. Eu gosto muito do pastor Elienay Cabral, e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Agora que você conheceu um pouquinho mais do livro E o Verbo se fez carne, o que você achou? Este material atendeu às suas expectativas? Deixe o seu comentário abaixo para trocarmos ideias. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus lhe abençoe em tudo e até o próximo vídeo.